Em agosto, agora, já 1º de agosto, entra em vigor as sanções administrativas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E é muito importante que a gente tome atenção para essa data, porque a partir desta data será onde a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estará apta, estará habilitada, estará autorizada a aplicar as sanções administrativas. Mas nós não devemos ter medo das sanções administrativas, até porque a multa pecuniária ela é a última das sanções administrativas. A autoridade ela vai ter outras ferramentas, outros instrumentos para sancionar ou para educar o mercado. Então, vai ter advertência, pode ter bloqueio de tratamento de dados pessoais, suspensão das atividades de tratamento de dados pessoais, suspensão da atividade em si da organização, até chegar, de fato, na multa pecuniária, que é a última opção. Mas, eu sempre destaco, isso aí tem que ser o nosso objetivo secundário. Nosso objetivo primário é tratar dado pessoal para que a gente tire proveito da tecnologia, a gente tire proveito do dado pessoal, para que a gente consiga inovar, né, trazer novas oportunidades de negócio para a nossa organização e, de fato, tirar alguma vantagem competitiva do correto tratamento dos dados pessoais. Usar a LGPD não como instrumento de medo, pelo contrário, usar como uma ponte para a inovação. Como nós vimos lá no processo de adequação à LGPD, nós temos diversas fases. E se essas fases forem executadas de forma correta, possivelmente a organização terá a oportunidade de tirar alguns insights que favorecerá a inovação de novos modelos de negócio, novos produtos, novos serviços, a conquista de novos clientes, ou conhecer melhor o seu cliente para que possa, aí, de fato, tirar alguma vantagem e fazer o melhor uso da LGPD. Se a gente fizer esse investimento para fazer o melhor uso da LGPD, consequentemente, o benefício secundário é de evitar as sanções administrativas, evitar as sanções que a própria ANPD pode aplicar às organizações que tratarem dados pessoais da maneira indevida. Então, vamos sempre olhar para o lado positivo, porque, consequentemente, de maneira indireta, nós evitaremos o lado negativo da lei, que é o lado da pena, o lado da multa, o lado do que vem aqui sancionar uma empresa que trata dado pessoal de maneira incorreta. E agora eu vou tentar fazer aqui um apanhado geral e dar alguns insights, algumas dicas do que vocês precisam estar acompanhando para estar sempre atento aí com relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que está acontecendo no mercado, tanto do ponto de vista do mercado privado, das empresas, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Hoje, inclusive, tivemos um evento importantíssimo que eu ainda nem tive a oportunidade de ver, de fazer uma síntese para apresentar aqui para vocês hoje, mas hoje à tarde, aliás, durante todo o dia, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados conduziu uma audiência pública para discutir os parâmetros da norma que vai regulamentar a aplicação das sanções administrativas, que vão estar vigentes agora em agosto. Então, hoje à tarde, acabou por volta de 18 horas, eu estava ocupado com outras atividades, não acompanhei ao vivo, mas está gravado no YouTube, depois eu vou assistir, para poder entender quais foram as discussões dessa audiência pública que debateu sobre como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados irá fiscalizar, irá monitorar, irá educar e, em última instância, irá sancionar as instituições, as organizações que tratarem dados pessoais em desacordo com a LGPD. Mas não só isso, né? Nós temos outros órgãos que vêm com uma forte atuação com relação a ações judiciais relacionadas ao tratamento indevido de dados pessoais. Eu estou falando da Senacom, um órgão vinculado, subordinado ao Ministério da Justiça. Eu estou falando dos PROCONs estaduais, então cada estado possui seu PROCON. Os PROCONs, né, estão aí com uma forte atuação, propondo ações judiciais que estão condenando empresas a pagar indenização aos titulares de dados pessoais. Nós temos o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que também está com uma forte atuação, e os ministérios públicos, né? Vou falar dos ministérios públicos lato sensu,
mas vou destacar o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é o MP e o DFT, porque eles têm aqui um órgão específico relacionado às questões de tecnologia e tem, de fato, uma forte atuação relacionada à proteção de dados pessoais. E um dos casos que nós vimos foi o caso do Serasa, foi ajuizado aí, foi iniciada a ação judicial pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E teve uma sentença agora recente dizendo que o Serasa está inviabilizado de comercializar dado pessoal e alguns de seus produtos, né? Em razão daquela ação judicial que nós estudamos lá atrás. A sentença saiu há poucos dias. Então, o Serasa está, de fato, condenado aí e não pode comercializar dados pessoais nos parâmetros da ação judicial que ele propôs e que nós pudemos discutir. E aí, voltando para essa questão aqui da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que poderá aplicar as sanções administrativas a partir de 1º de agosto de 2021, agora, daqui a 15 dias, né? Então, as empresas que não estiverem adequadas ainda, é importante que corra para que não fique aí, não deixe nenhuma aresta pendente para sofrer alguma sanção da NPD. Mas veja o seguinte, que independentemente das sanções administrativas poderem ser aplicadas, a Justiça brasileira já tem 600 decisões envolvendo lei de proteção de dados. Olha só, não é pouca coisa. A gente está falando de uma lei que tem pouco mais de 6 meses de sanção. Ela foi sancionada em setembro. Então, a gente pode considerar aí que a gente está perto aí de 8 a 10 meses que ela foi sancionada. Então vamos falar assim, uma lei de 10 meses já tem 600 decisões, né? Processos judiciais, nós devemos ter possivelmente aos montes, mas 600 já tiveram decisão da Justiça. Inclusive uma dessa semana agora, que eu nem tive tempo aí para colecionar para a nossa reunião agora. Uma ação do PROCON, agora, se vocês pesquisarem no Google, de uma farmácia, eu não vou falar o nome aqui para não cometer o erro, porque eu esqueci o nome agora da farmácia. Mas uma farmácia, ela foi multada, foi condenada agora a pagar R$500 mil em razão da coleta e tratamento indevido de dados pessoais. É mais uma ação que se soma a essas 600 ações que já foram ao judiciário para que ele pudesse se pronunciar. Então, independentemente da autoridade estar apta ou não a aplicar as sanções previstas na lei, né? Aquelas sanções que começam com uma advertência e pode chegar a uma multa pecuniária de até 2% do faturamento bruto de um grupo econômico, limitada a R$50 milhões. Então, independentemente disso, o próprio titular ou os órgãos que eu citei, a Senacom, o PROCON, o IDEC e o Ministério Público, podem ir lá e acionar a Justiça em razão de uma organização, de um agente de tratamento de dados pessoais estar tratando de forma indevida o dado pessoal, violando direitos, pode ser, sim, condenado a reparar por dano material ou por dano moral. São os dois tipos aqui de responsabilização que nós temos em geral, né, no nosso ordenamento jurídico. Então, 600 ações não é pouca coisa. A lei é nova, a autoridade ainda não pode sancionar, mas os órgãos de controle, os órgãos que representam os consumidores e o próprio titular estão aí acionando o judiciário, e o judiciário tem dado voz, né, tem atendido esses pleitos, porque o judiciário não pode se eximir de decidir um determinado tema. Tem uma lei, a lei está em vigor, e se uma determinada ação violar direitos e causar dano, esse dano precisa ser reparado. E é o que está acontecendo aí, já em 600 ações. Foi um estudo aí encomendado pela Folha e que chegou aqui nesses números e que eu achei muito interessante poder compartilhar com vocês. Então, a gente tem que ter atenção, né? Tem que ter aqui a mente aberta. Embora eu sempre incentive a gente olhar a lei como um instrumento de inovação, vamos também tomar todos os cuidados necessários para que a nossa organização não sofra penalidade, não sofra uma condenação, não perca aí dinheiro, óbvio, no primeiro momento, mas vai perder também a confiança da comunidade, vai perder valor de mercado, vai ter impacto em sua imagem. Então, usar a LGPD, vamos usar do ponto de vista positivo, vamos usar para fortalecer a nossa imagem, vamos usar para fortalecer a nossa presença, a nossa confiança da comunidade em que nós estamos inseridos, vamos usar para aumentar
o nosso valor de mercado. E vamos usar também para evitar essas sanções, esse lado negativo, que vem aqui, de certa forma, corroer o patrimônio de uma organização, que é o que ninguém quer. As organizações existem para, em última instância, dar lucro, né? Então, se tem algo que vai minimizar, diminuir o lucro, nós temos, de fato, evitar essa ação. E a forma de evitar é conduzir um projeto de adequação bem feito para que a gente possa, de fato, tirar o melhor do lado positivo e evitar o pior do lado negativo. Dessa forma, de fato, a gente vai estar maduro. Então, eu deixei o link dessa matéria aqui ao final. Recomendo que vocês façam a leitura, porque foi um estudo recente. Eu acho que não está a data aqui, mas é deste mês agora de julho. O iniciozinho, se eu não me engano, foi 4. Quando eu tirei o print e cortei, saiu a data. Mas, salvo engano, ela é do dia 4 de julho, essa matéria. Então, super recente, coisa de 10 dias atrás, foi dada essa notícia aqui nos principais órgãos de imprensa, né? A Folha foi a que originou essa discussão e trouxe essa informação de que o judiciário já está sendo acionado para reparar danos causados pelo tratamento indevido de dados pessoais. Seguindo aqui, como eu falei, a gente está aqui há 15 dias do início da vigência das sanções administrativas da LGPD. Vamos ter atenção a isso. Mas veja que 84% das empresas brasileiras ainda não estão preparadas. Obviamente, eu espero que não seja a empresa que vocês atuem, porque vocês se capacitaram aqui num curso longo, um curso extenso e profundo, para que habilitasse vocês a, de fato, conduzirem um projeto de adequação à LGPD e que faça que a empresa de vocês esteja nos 16% preparadas, não nos 84% que não estão preparados. Vocês têm todos os instrumentos, ferramentas, conteúdo, informação para contribuir de maneira ativa na correta condução e implementação da LGPD na sua empresa. Eu sei que a implementação não depende de uma única pessoa, mas vocês agora têm a responsabilidade, o papel de ser o porta-voz. Vocês vão levar essas informações. Pessoal, já há 600 ações judiciais relacionadas à proteção de dados pessoais, em razão de violação. Empresas foram acionadas na justiça e foram condenadas. Tem um caso recente agora, que infelizmente isso eu não consegui colocar aqui na apresentação, mas pesquisa no Google, que uma drogaria, uma farmácia foi multada em 500 mil reais. Falou, ora, bola. Se uma farmácia foi multada em 500 mil reais, por que uma escola, né, uma escola de médio ou grande porte, não poderia também ser multada em valor proporcional a essa questão, que poderia, de fato, impactar aí a operação da organização. Então, leve essa discussão para dentro da sua empresa, leve essa discussão para dentro da sua escola. É o que está acontecendo agora. Essa notícia aqui é de 22 de junho, tem menos de um mês, então é coisa recente. A drogaria foi multada agora, semana passada, coisa também de não tem 10 dias, não, acho que foi hoje, ou foi ontem, enfim. Nos últimos dias, saiu a notícia de que uma drogaria foi multada aqui em mais de 500 mil reais. Né? Então, fique atento, porque, embora não tenha acontecido, eu sempre faço esse trabalho de procurar assuntos relacionados à escola, e eu não encontrei nenhuma, graças a Deus, né, nenhuma penalidade aplicada a uma escola, mas fique atento, porque a escola trata dados de adolescentes, dados de crianças, que existe aí um requisito, uma necessidade mais cuidadosa de tratar dado pessoal. Então é importante que você se cuide para que essas multas não batam aí na porta de vocês. E o objetivo nosso aqui é exatamente evitar isso, mas aproveitando todo o lado positivo que a lei nos traz. Então veja que aqui o índice ainda hoje de empresas não adequadas é muito alto. E o Instituto Modal vem exatamente combater isso, trazendo conteúdo, trazendo informação, trazendo cursos acessíveis para que todos se capacitem e possam implementar a LGPD na sua organização. Inclusive, vou aproveitar aqui e fazer aqui uma pequena divulgação. Nós estamos com um programa agora de lives gratuitas, todas as quarta-feiras, às 19 horas, em que eu fui o Felizardo e o convidado pelo Instituto Modal para poder discutir assuntos gerais, práticos, relacionados à proteção de dados pessoais. Então, toda quarta-feira, 19 horas, lá no canal do YouTube do Instituto Modal ou no Facebook,
vocês vão poder aí me acompanhar e a discussão aqui que a gente vai trazer convidados futuramente para tratar de um tema aí relacionado à proteção de dados pessoais. Nós já falamos aqui de assuntos que vocês já conheceram no curso, né? De 12 prioridades num projeto de adequação. Nós falamos do mapeamento de dados, quais são as etapas fundamentais para fazer mapeamento de dados, e a cada quarta-feira nós vamos discutir mais profundamente os temas relacionados à proteção de dados pessoais. São conversas mais curtas, objetivas, a gente tenta ali deixar em 30, 40 minutos para fazer deixar o tempo otimizado, né? E, de fato, a gente vir direto ao ponto para poder falar com vocês. Então, convido já vocês, já foram alunos do curso, a continuar nos acompanhando nas redes sociais e nos acompanhando nas lives, todas as quartas-feiras, às 19 horas, e já nos sigam aí, sigam o Instituto Modal nas redes sociais, e vocês vão ficar aí sempre cientes do que está acontecendo. Aqui é só para fechar, então, de fato, a nossa discussão do que vocês precisarão fazer para adequar a LGPD dentro da organização de vocês. A gente viu essa imagem no último slide, no último módulo, mas eu trouxe aqui, então, para fechar a nossa discussão de hoje, né? Precisa fazer ali, preparar o terreno da sua organização. Vocês estão capacitados para preparar esse terreno, né? Vocês precisam conhecer, nessa preparação de terreno, quais são os dados pessoais armazenados e tratados pela instituição, saber por que esses dados são coletados, onde eles são armazenados, quem tem acesso a esses dados, por que eles têm acesso. Então, o mínimo, né? Vocês tiveram aí um estudo profundo sobre o mapeamento de dados. Depois disso, né, preparou o terreno, já conheço os dados, né, sei o que está acontecendo aqui dentro, conheço o fluxo dos dados pessoais, nós vamos para a estrutura, né, nós vamos ver quais são os princípios que guiam a aplicação da LGPD. Sempre reforço e gosto muito deles, é o princípio da finalidade, adequação e necessidade. Se atentem a esses 3 princípios e vocês, de fato, vão estar prontos aí a conduzir as discussões relacionadas a isso. Entendido quais são os dados, né, os atributos desses dados, quais são os princípios que garantem o tratamento de dados pessoais, nós vamos lá levantar as paredes, definindo quais são as bases legais, né, lá no artigo 7º, no artigo 11, no artigo 14, né, quais são as bases legais, os requisitos que legitimam a organização a tratar dados pessoais. E, fechando a nossa casinha, vamos, de fato, estabelecer procedimentos, processos dentro da organização para que os direitos dos titulares sejam tratados da maneira adequada. Então, aqui a gente fecha aqui. Eu só quero fazer um convite especial a vocês. Também notícia recentíssima aqui, né? Amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã, o Senado Federal discutirá o uso da inteligência artificial. Então, vai ser uma audiência, uma sessão de debate temática pública. Acompanhe ou no TV Senado, ou no canal do YouTube do Senado também. Vai haver uma discussão sobre o que nós falamos nas nossas aulas, sobre a regulamentação da inteligência artificial, e essa discussão está diretamente relacionada à proteção de dados pessoais. Então, veja agora, hoje à noite, veja o Coded Bias, que é esse documentário que eu estou recomendando a vocês, já recomendei em outros vídeos. Veja hoje à noite o Coded Bias, e amanhã, às 10 horas, acompanhe a discussão dos senadores com relação à regulamentação da inteligência artificial. E vocês vão ver que, no debate sobre regulamentar a inteligência artificial, a proteção de dados pessoais estará ali como pano de fundo, porque a inteligência artificial, como nós vimos na nossa aula sobre IA, se vale fortemente de dados pessoais para se estabelecer, para se criar processos de decisão automatizada. E como lá está definido no artigo 20, o titular dos dados possui o direito de revisão de qualquer decisão automatizada. Existe uma grande discussão porque esse pedido de revisão não necessariamente implica nenhuma revisão humana, né? Pode ser feita uma revisão por outro algoritmo, que nós também não vamos saber aí do porquê ele foi decidido dessa forma. Mas essa é a discussão de hoje e será a discussão do futuro. Uma lei que está aqui para ser criada, né? A discussão legislativa é para que se crie uma lei. A partir dessa discussão, que vai ser feita amanhã às 10 horas, será editada uma lei e é importante que você acompanhe para saber como a inteligência artificial será regulamentada no Brasil. Então, hoje, eu tentei fazer uma conversa um pouco mais aberta, né? Um pouco de uma visão geral,
para que a gente pudesse aqui ocupar a nossa hora do ponto de vista de reflexão, trazendo aqui os últimos acontecimentos, né? Os últimos acontecimentos, só para reforçar, amanhã, então já um evento, não é nem o último, né? O futuro. Amanhã acompanhe a discussão no Senado Federal com relação à regulamentação da inteligência artificial. Veja, pesquise sobre uma drogaria que foi multada em R$500 mil agora, nesta semana, e eu nem tive tempo para poder printar, no mínimo, aqui uma imagem e trazer, mas eu li a matéria e estou trazendo essa informação para vocês. Aconteceu agora, super recente. E hoje, isso sim aconteceu hoje, ao longo do dia, uma audiência pública promovida pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai estabelecer as balizas, o normativo de como a ANPD vai fiscalizar e aplicar as sanções administrativas a partir de 1º de agosto. Então, é a própria autoridade se abrindo ao público, ouvindo as indagações, as preocupações das empresas, para poder fazer aí um normativo aderente às necessidades e os anseios das organizações. Mas o fato é que, a partir de 1º de agosto, participando ou não da audiência pública, acompanhando ou não, ou sabendo o teor da discussão, ela vai poder aplicar as multas.